Calorosas saudações e o fim da guerra na Ucrânia pode estar mesmo à vista. Aliás, está quase tão à vista como o botão do like, porque está mesmo à vossa frente. Portanto, meus amigos, cliquem no botão do like e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, e partilhem também nas vossas redes sociais, o que tiverem, Whatsapps, Telegrams, Instagrams, Twitters, enfim, o que andarem por aí a divulgar digitalmente. Sigam-me também nas minhas redes sociais. Ora, vamos então ver o que se passa, porque pela primeira vez temos o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a falar sobre um cessar-fogo mediante determinadas condições da Rússia. Vamos então ver o que está a passar. Volodymyr Zelensky admitiu pela primeira vez o fim da guerra em troca da adesão da Ucrânia à NATO. O presidente ucraniano diz que a proteção da Aliança Atlântica permitiria depois negociar de forma diplomática a recuperação dos territórios controlados pela Rússia. Ora, o governo de Kiev já escreveu aos Estados-membros a pressionar para um convite já na próxima semana durante uma reunião em Bruxelas. A lot of different countries proposed a ceasefire. So the question is, ceasefire where? That is a question. Zelensky encontrou a resposta que ninguém tinha proposto até hoje. No one has offered us to be in NATO with just one part or another part of Ukraine. That's for once. Fact. The fact is that it is a solution to stop the hot stage of the war, because we can just give the NATO membership to the part of Ukraine that is under our control. Ou seja, admite pela primeira vez um possível cessar-fogo em troca da adesão à NATO, com cedência temporária de território a Vladimir Putin. Como é que eu ia dizer isto? As pessoas, e eu não quero de todo fazer uma espécie de repercussão daquilo que era a taxa de basófia dos gatos fedorentos, não sei se se lembram desse sketch, mas quando eu vejo esta peça aqui a dizer nunca ninguém falou desta solução que Zelensky está aqui a dizer, por acaso eu conheço uma pessoa que há anos, literalmente, que anda a dizer isto. Eu. E peço desculpa à desumildade, mas para quem sabe e para quem vê aqui o canal e forem ver lives sobre o tópico ou vídeos sobre o tópico mais antigos, o que está aqui a acontecer, ou o que o Zelensky está aqui a propor, aliás, até em vídeos mais recentes eu já disse que muito provavelmente era isto que iria acontecer. Eu sempre mencionei que o desfecho desta guerra seria isto que o Zelensky está aqui a propor. A Ucrânia iria ser dividida em duas partes, ou mais, mas vamos dizer muito provavelmente duas partes, em que uma parte, provavelmente mais a leste, russófona, ficará sob o domínio institucional e diplomático russo, e a parte ocidental irá para domínio ocidental pela integração da NATO ou inicialmente só pela União Europeia. Eu digo isto literalmente há anos. E digo isto por uma simples razão. A história não se repete, mas a história rima. Foi assim que se resolveu o conflito da Alemanha no pós-Segunda Guerra Mundial, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, exatamente no mesmo modelo entre Oriente e Ocidente. Foi assim, exatamente da mesma forma, na Guerra das Coreias, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e portanto a história, volto a frisar, não se repete, mas a história rima. Se me perguntarem se eu sou a favor da entrada imediata da NATO, mesmo que seja só uma parte ocidental da Ucrânia, a entrar na NATO no momento agora. Claramente que não, nem sou a favor da entrada neste momento na União Europeia. Porque, por várias razões, em primeiro lugar, isso era uma escalada de conflito, não sei até que ponto é que Putin aceita este ponto de negociação, embora haja Donald Trump agora. E, portanto, esse fator, o fator Donald Trump, faz com que Zelensky procura outras opções porque sabe que o financiamento e o apoio institucional e político e militar por parte dos Estados Unidos será muito inferior àquilo que era com Kamala Harris e Joe Biden. Portanto, ele próprio já se está a precaver de um ponto de vista geoestratégico para fazer isso. E a mim até me surpreende como é que esta solução não veio antes. Porque, volto a frisar, eu ando a dizer isto há anos. Literalmente, porque a guerra tem mais de 2 anos, tem 2 anos e meio. Portanto, isto, a meu ver, eu não quero estar aqui a dizer, tipo, uma espécie de maia a fazer futurologia com as cartas e nem uma taxa de basófia a dizer isto era óbvio, mas era provável, não é? Portanto, a situação muda, mas a condição humana é sempre a mesma. Portanto, eu creio que isto era apenas uma questão de tempo. Isto para dizer, o que levou também, não vou dizer isso, mas o que leva também a Rússia às vezes a utilizar o argumento de justificar o porquê da sua invasão à Ucrânia é dizer, mas vocês também não cumpriram os acordos de extensão da NATO para leste. Ora, a meu ver, isso poderá certamente ser entendido como uma provocação para aquilo que é um possível cessar-fogo se a NATO ainda se estender mais para leste, mesmo que seja para uma Ucrânia Ocidental.
A mesma coisa aconteceu com a questão dos mísseis de Cuba em 61 ou 62. Portanto, situação muito complicada. No agora, não concordo que a Ucrânia entre para a NATO ou para a União Europeia. Isso está fora de questão, mesmo que seja uma parte territorial só mais ocidental. No futuro, talvez, nunca se sabe, até porque os países mudam e evoluem, mas agora com o nível de desenvolvimento e corrupção que a Ucrânia também tem internamente, isso é sabido, não creio que um país, seja ele qual for, independentemente de ser a Ucrânia ou outro qualquer, esteja preparado nessas condições conjunturais que a Ucrânia tem neste momento de entrar quer na NATO, quer na União Europeia. Por exemplo, a Suécia e a Finlândia entraram na NATO, mas, enfim, são países muito mais preparados para tal e para o efeito, não é? Não têm os problemas internos, nem me refiro à questão da guerra, que a Ucrânia tem, não é? Enfim, vamos continuar. E porquê? You can't give invitation to just one part of a country. Why? Because thus you would recognize that Ukraine is only that territory of Ukraine and the other one is Russia. So, legally, by law, we have no right to recognize the occupied territory as territory of Russia. Foi numa entrevista à Sky News que o presidente ucraniano ditou os termos do acordo. Zelensky acredita que só assim será possível acabar com a guerra. Ele não está propriamente errado no que diz, naquilo que é o parâmetro da lei internacional, mas a questão é que muitas das vezes o direito internacional é regido por uma espécie de anarquia. Como é que eu ia dizer isto? Não é que não existam leis, mas, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. O Tribunal Penal Internacional é o Tribunal Penal Internacional do mundo. Só que se os países individualmente não quiserem lá estar, então não podem estar sob a alçada legal do Tribunal Penal Internacional. Vamos imaginar que algum de vocês tinha um mandado de captura por parte do Tribunal Penal Internacional, mas viviam nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não está sob a alçada do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Logo, vocês não eram capturados. A não ser que viajassem para um país, como Portugal, que é o caso, creio eu, que estando dentro do Tribunal Penal Internacional, aí teriam ordem de captura para a vossa pessoa ou outro criminoso qualquer que estivesse sobre a alçada ou a vontade de captura por parte do Tribunal Penal Internacional. Outro exemplo também, as Nações Unidas, a ONU. Há um Conselho de Segurança, não é? É basicamente quem manda no mundo. Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia, não é? Portanto, esses 5 países. No final do dia, há membros que são 2 membros, aleatoriamente são convidados esporadicamente de anos, de X em X anos, para fazerem parte do Conselho de Segurança, mas temporariamente. No final do dia, quem manda são esses países. Por mais que nós queiramos colocar o direito internacional ou a lei internacional em determinados moldes, ainda existe muita anarquia desse ponto de vista porque reina a lei do mais forte. Por isso é que no Conselho de Segurança estão os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia, porque é quem manda, não é? A nível global. Portanto, não é que na teoria ele esteja errado, ele, o Zelensky, na prática as coisas funcionam um bocadinho de forma diferente. Mas enfim. Ao longo do conflito desencadeado pela invasão em larga escala das tropas russas em fevereiro de 2022, Volodymyr Zelensky disse sempre que não cederia qualquer território, incluindo a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Agora está convicto que a adesão à Aliança Atlântica irá permitir-lhe negociar de forma diplomática. If we want to stop the hot stage of the war, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. O governo de Kiev já enviou uma carta para pressionar os Estados-membros para que façam um convite já na próxima semana, durante uma reunião em Bruxelas. A missiva assinada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano refere que só o ato de convidar deitaria por terra um dos principais objetivos de Putin. Mark Rutte tem dito que a Ucrânia está num caminho irreversível para a adesão, mas nunca arriscou qualquer calendário. A decisão está dependente do consentimento de todos os 32 Estados-membros da NATO, o que até agora não tem sido possível. E duvido muito que seja. Eu, por acaso, ia mencionar isto, não sabia que estava na peça, mas a realidade é que outro dos motivos, eu dei a minha opinião sobre a entrada da Ucrânia neste momento na NATO, que acho que não é boa ideia, porque será entendido por parte da Rússia como uma escalada de conflito, porque eles novamente irão utilizar o argumento do não cumprimento da vertente ocidental pela expansão da NATO para leste que fizeram no passado. E há outra razão, é que para um país entrar, normalmente é sempre assim, para um país entrar numa organização supranacional, numa organização internacional, como é o caso da NATO, da União Europeia, tem que haver concordância de todos os membros, ou seja, tem que ser uma decisão por unanimidade do ponto de vista intergovernamental para que esse país entre.
Ora, neste momento nós vemos um shift muito grande dentro da União Europeia, em países que estão simultaneamente na União Europeia e simultaneamente na NATO. Há vários exemplos. Países de leste, como é o caso da Hungria, são céticos relativamente a essa questão. Países como a Eslováquia também mostram algum ceticismo. Neste momento, até os próprios Países Baixos, a própria Holanda, não é Holanda, a Holanda é uma parte do país, mas os Países Baixos, que agora é o nome oficial, mostram e começam a mostrar algum ceticismo relativamente a isso. Ou seja, nós já temos aqui pelo menos 3, 4 países, e basta um, não é? Que colocam entraves àquilo que é a entrada da Ucrânia na NATO. E nem falo da questão da União Europeia, não é? Portanto, parece-me que não é execuível. Não me parece que seja de todo execuível. Muito pelo contrário, acho que existirá essa divisão territorial que o Zelensky aqui propõe. Agora, duvido que haja, a curto prazo, a entrada da Ucrânia na NATO. No próximo ano, ou em 2 anos, duvido que isso aconteça. Pode começar o processo para isso acontecer daqui a 5 ou 10 anos, dentro desse espaço temporal. Agora, no curto prazo, na conjuntura, duvido. Estruturalmente, talvez, mas na conjuntura duvido muito. Posso estar equivocado, mas enfim. Digam-me vocês a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.